Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha convidada de hoje já esteve comigo há 3 anos, bem quando ela entrou no Gran Cursos Online. E desde então, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. O Gran cresceu, ela cresceu. E estamos juntos aqui mais uma vez para bater um papo, a versão 2 dessa conversa que encantou muitas pessoas, milhares de concurseiros e concurseiras pelo Brasil que assistiram a essa entrevista. Ela me disse que já reprovou em praticamente tudo na vida. Reprovou no vestibular, reprovou no exame para tirar a carteira de motorista, reprovou na OAB, reprovou, claro, em vários concursos, mas também foi aprovada em alguns. E hoje é uma inspiração, uma mulher inspiração para uma legião aí de seguidores. Ela é delegada de polícia aqui no Distrito Federal, professora no Gran. Estou aqui com a querida Luana Davi, que seja muito bem-vinda, professora Obrigada, Luana. obrigada, gente. Nossa, estou muito feliz de voltar aqui no canal mais uma vez. Agradeço a oportunidade. O Gabriel foi o meu primeiro entrevistador, né, Gabriel? Você foi o primeiro a me entrevistar. A minha história foi contada pela primeira vez aqui no canal. Então, assim, não importa em quantos lugares eu vá, o primeiro, né, o primogênito dessa história foi o Gabriel. E para mim é uma honra poder voltar aqui 3 anos depois. O nervosismo é o mesmo, viu? Professora, você nasceu, foi criada no interior de Goiás, cidadezinha pequena, qual é o nome? Inhumas. Ilmas, 40 mil habitantes, se não me engano. 40, agora já deve estar com seus 45 mil habitantes, né? Que é o último censo apontava isso lá. Seu pai argentino, veio morar no Brasil, professor de espanhol no ensino fundamental. Exatamente. O pai, a mãe, ali tentando tudo pelos filhos, naquela luta. Meu pai, professor. E isso eu tinha muito claro na minha vida, que eu tinha que estudar. Porque meu pai era um carrasco para o tal do estudo. Quando eu comecei a estudar, meu pai era meu professor de geografia, de história e de espanhol. Então eu via meu pai dando aula umas 3 vezes por semana. Então eu tinha que ter um bom comportamento ali. E eu sou gêmea, né? Então era eu e minha irmã ali o tempo todo diante do olhar ali do meu pai como professor. E aquilo assim sempre foi para mim uma provocação, né? Que eu tinha que estar bem. Sim. Por ser filha de professor, por ser bolsista na escola, e em segundo lugar, sempre foi uma inspiração de ver meu pai fazer aquilo ali. E você, como é que era a realidade no interior ali na sua cidade? As profissões que as pessoas buscavam, o que era o caminho ali esperado, pelo menos de algum sucesso? Então, o sucesso no interior, ele está ligado a uma hereditariedade. Não necessariamente, é meio difícil você conseguir o sucesso se você não tinha uma base familiar com essa vista de sucesso. E assim, no interior, sucesso muito ligado ao sucesso financeiro, muito ligado. E eu me lembro que eu via os meus colegas se tornarem a sucessão dos próprios pais, né? Então, o colega que o pai era dono de uma rede de farmácia, ele ia fazer farmácia. Ah, o pai era dono de uma rede de supermercado, ele ia fazer administração para cuidar do supermercado. O pai era médico, se tornava médico. O pai era dentista, se tornava dentista. E eu era filha do professor de uma dona de casa. Eu pensei, meu Deus do céu, não quero ser dona de casa, assim, com todo respeito, mas eu queria ascender muito mais que isso. E eu tinha meu pai como professor. E a realidade é que no Brasil, o professor de ensino fundamental, como era meu pai, ele não é tão reconhecido, não tem o reconhecimento que deve ter, né, Gabriel? Então, assim, fica ali à luz de mudanças com o tempo, e eu fiquei, e agora? Eu vou fazer o quê? E no interior, o que pode fazer você ascender era a medicina. Você fazer medicina, você saía com diploma de médico, você tinha certeza que você ia bem financeiramente, onde você ia dar certo. E com essa visão, meu irmão mais velho foi fazer medicina, a minha irmã mais velha fazia enfermagem, meu irmão mais velho fazia medicina. Então, a minha vida inteira foi assim, Luana, você tem que estudar para fazer medicina. E os meus irmãos mais velhos nunca foram os mais inteligentes do colégio, mas todos estudávamos com bolsa e sempre tínhamos boas notas. E é uma coisa que eu falo que as pessoas são muito cruéis com irmãos gêmeos. A minha irmã é muito inteligente. A minha irmã é fora do padrão. Sabe quando você tem aquele primo inteligente, aquela pessoa inteligente na família? Era a minha irmã. Ela não tinha muita dificuldade para decorar, para ir bem em matemática, em física, em química.
E eu era muito comparada com ela, porque eu não tinha a mesma facilidade, eu era faladora, tagarela, e eu queria muito, de certa forma, atingir as expectativas que as pessoas colocavam em mim. Só que as expectativas que colocavam em mim era com base na minha irmã. E a minha irmã era muito acima de mim. E isso é engraçado, porque as pessoas pensam que para passar no concurso você tem que ser uma pessoa que foi sempre acima da média, né? Um QI acima da média durante a escola, um QI acima da média durante a faculdade. E aí a minha irmã resolveu que ia fazer medicina. E eu falei assim, me parece lógico fazer medicina também, até porque eu não queria me separar dela, a gente viveu a vida toda Sim. junto. E foi meu professor de química que falou que eu não ia conseguir passar para medicina. Ele falou: olha, Luana, lamento te informar, mas você não sabe nada da minha matéria, você não rende na aula, você só conversa, as suas chances são muito baixas, vamos olhar para a realidade. Aproveita que você é tão boa para conversar na minha aula e faz direito. E eu trouxe essa proposta para meu pai. Eu falei, pai, o que o senhor acha de eu fazer direito? E meu pai gostou, aprovou. Aí na família ficou, a Luana vai fazer direito, vai se tornar uma grande advogada e tá ok. Inclusive, eu fui com meu pai recentemente para Israel e ele falou para mim que ele nunca imaginou na vida dele que eu me tornaria delegada de polícia. Era algo que nunca passou na mente dele. E eu acho que não passava na mente de ninguém, na verdade, Gabriel. Porque eu fui fazer direito simplesmente pela pressão dos outros falarem, faz alguma dos cursos que você tem que fazer para ser bem financeiramente. Hoje não, hoje você não precisa fazer medicina, engenharia ou direito, mas na minha época era o que servia. E aí eu resolvi fazer direito. Mas na hora de fazer o vestibular, eu falo assim que quando eu lembro, eu estudava muito, eu estudava loucamente para esse vestibular. E eu fui fazer o vestibular da UFG, porque a minha mãe e meu pai não tinham condições de pagar para a gente estudar fora do estado, a gente devia continuar morando com eles. E quando eu fui fazer o vestibular da UFG, eu fui muito tranquila da minha escolha e dos meus estudos. E a gente acha o seguinte, quando eu sacrifico, necessariamente a vitória tem que vir, porque a vida conta essas narrativas, né? Da pessoa que sacrifica, da pessoa que sofre, e depois do sofrimento, depois da dor, sempre vê a alegria, mas não vê a alegria. Vê uma bela de uma reprovação já no meu primeiro vestibular, e eu tinha passado num outro vestibular particular para direito, e eu tinha ganhado uma bolsa. Então a lógica foi fazer direito nessa faculdade particular. Só que eu sou muito teimosa. Eu sou muito assim, eu acho que eu sou obstinada quando eu quero alguma coisa. Eu queria muito entrar na UFG. Para mim não fazia sentido eu ter estudado tanto e não ter conseguido aquilo. E eu passei o ano inteiro na faculdade, estudando direito e estudando para o vestibular que aconteceu no final do ano. Você fez a faculdade particular por um ano e paralelamente estudou para o vestibular. Estudei para o vestibular e acabei sendo aprovada e finalmente entrei na UFG. E uma história que aconteceu pouco tempo depois de você entrar na faculdade é que você foi tirar a carteira de motorista e reprovou, mesmo sabendo dirigir. Mesmo sabendo dirigir, eu fui lá fazer a tal da baliza que eu nunca tinha errado. E eu errei no dia que não podia errar, no dia da prova. Tanto que quando eu contei para o cara que fazia as instruções comigo, ele não acreditou. Ele falou, você está pregando uma peça em mim, que você reprovou. Não, eu reprovei. Então, assim, eu costumo falar que a minha história é de reprovação. É sempre a história de uma reprovada. E se você me pergunta, Luana, da última vez que você esteve aqui para agora, o que principalmente mudou? Gabriel, a entrevista de 3 anos atrás, ela abriu o meu coração em relação à minha história. O dia que o Borelli pediu para mim o meu currículo para mandar para cá, eu tinha muita vergonha, porque eu só tinha reprovação. Eu não tinha nada bonito para colocar no currículo para mandar para cá. Simplesmente aprovada para delegado de polícia no Distrito Federal, fiz 2 pós-graduações, mas eu via currículos assim imensos de aprovações, histórias tão bonitas, pessoas que alcançaram coisas tão altas. E eu, malemar, fiquei ali em 86 no meu concurso com 100 vagas. Eu falei, meu Deus, será que meu currículo está à altura? E aquela entrevista que eu dei há 3 anos atrás, ela abriu meu coração de forma que eu consegui me conectar com as pessoas. E a partir daquela entrevista,
eu consegui entender que a minha história é como a história de quem está me vendo agora, é como a sua história. Eu sou muito mais parecida com as pessoas do que quem vier e contar só uma história bonita, só histórias de aprovações. Porque, na verdade, o que me conecta com você é o fato que todo mundo reprova, todo mundo passa por dificuldades. E não foi isso que me parou. Não foi isso que me tornou uma pessoa estagnada. Foi o fato de eu continuar. Foi o fato de eu ser imparável nesse ponto. E aí, mais uma etapa. Você foi fazer o exame da OAB. Você já era assessora da promotoria, se não me engano, Isso. fazer um estágio. Eu fazia o estágio na Promotoria de Justiça e fui fazer a prova da OAB por pressão. Muita gente passa por isso, não sente-se, assim, não se conecta com o exercício da advocacia. Mas quando a gente faz direito, a gente sai sem profissão da faculdade, que é muito injusto. O bacharel em direito ele não é nada, Gabriel. Ele não é advogado, ele não tem uma profissão no meio jurídico. Ele tem que procurar um cargo por meio de seleção, ou cargo público, ou fazer a OAB. E eu fui fazer a OAB tranquila de que a minha base de uma universidade federal, o fato de eu estar dentro do Ministério Público, seria o necessário. E eu lembro de falar com Deus e pedir para Deus que eu não passasse a vergonha de reprovar novamente, que eu não queria reprovar novamente. E eu trouxe vários argumentos para Deus, porque quem faz direito é muito bom de argumento, né? Então eu trouxe o meu colega que estudou sem passar, né? Que são as místicas que vocês ouvem. O primo que só leu e passou só lendo. O outro que só estudou um mês antes e passou. E eu fui trazendo todas aquelas místicas que você já ouviu e fui argumentar com Deus que eu estudando e eu fazendo a minha parte, eu deveria passar. E a resposta de Deus para mim foi não. Não vai passar. Então eu lembro que eu reprovei naquele vestibular, naquela OAB, e para mim o mais difícil não foi reprovar, Gabriel. O mais difícil para mim foi contar para o meu pai que eu tinha reprovado. Porque assim como ele tinha certeza que eu seria aprovado. Não fazia lógica eu ser reprovada naquele momento. E eu lembro de olhar para a cara dele e meu pai me levou para fazer a prova. Ele me buscou da prova. Ele viu que eu estava conferindo e ouviu eu chorar. E entrou no quarto e perguntou, filha, o que foi? Não deu? Eu falei, não, pai, não deu. E ele perguntar aquela pergunta que você não tem resposta. O que aconteceu? E eu falava, não sei. Faltou 2 questões. Não vai dar. E eu chorava. E eu acho que isso conecta demais com as pessoas, porque tem muita gente, Gabriel, que escolhe parar, não é por causa da chicotada. Ele até aguenta continuar levando reprovação. O que ele não aguenta é o julgamento de quem está assistindo. E naquele momento eu tomei uma decisão muito difícil para mim. E que às vezes as pessoas precisam olhar com esses olhos. Eu resolvi poupar a minha família das minhas trajetórias de reprovação. Então eu decidi que eu ia continuar, que eu ia fazer mais uma vez, que eu não ia ser reprovada. Lembrei das minhas reprovações e falei, vou continuar. E aí eu fui fazer essa prova completamente escondida. A segunda vez eu não contei para ninguém. Não falei para ninguém o que eu ia fazer. Já era maior de idade, fui para Goiânia, fiz a prova, voltei com um casal de amigos meus. E aquele olhar de tristeza de me perguntar o que tinha acontecido se transformou num olhar de espanto. Na hora que eu cheguei na sala e falei assim, pai, me empresta R$350, eu lembro até hoje. Aí ele olhou para mim com espanto e falou assim, minha filha do céu, eu não tenho dinheiro, o que você fez, né? Pensando assim, o que você está devendo? Eu falei, não, é porque eu passei na primeira fase da OAB e eu queria fazer um cursinho para poder fazer a segunda fase. E aí foi só alegria e choro, e vamos lá, e comemora. E aí eu passei na OAB nessa segunda chance que Deus me deu. E aí eu pensei comigo, a minha vida é só reprovar, né? Vou tentar então fazer o tal do concurso público.
Porque fazer o AB, você fica muito perto da ideia do concurso público. Eu cheguei perto da galera que estudava para concurso público. Foi a primeira vez que eu entrei num cursinho na época, sabe, Gabriel? Eu pegava carona com uma pessoa que trabalhava em Goiânia. Então eu saía 7 horas da manhã de Goiânia e o meu cursinho era de manhã e eu ficava no cursinho até às 6:30 da tarde, que é quando ele me passava para me buscar. Eu lembro que eu passei um mês comendo coxinha que tinha lá na lanchonete, porque eu não sabia andar em Goiânia. O shopping mais próximo que tinha lá era o Bougainville, que é um shopping muito caro. Eu não conseguia me alimentar com o dinheiro que eu tinha, então eu esperava isso e voltava. E numa dessas, uma amiga me vendo passar a tarde inteira do cursinho sentada lá, esperando a carona, eu ficava estudando, né? Falei assim, você quer almoçar lá em casa? Que ela já tava com dó de me ver comer coxinha, né? Eu falei, uai, vamos. E eu fui para casa dela e eu descobri que ela estudava para magistratura e eu conheci todo aquele mundo de estudar para concurso. E quando eu vi que ela estava estudando para a OAB e nós duas passamos juntas, eu pensei, cara, concurso é possível para mim. Porque na minha cabeça, eu tinha que necessariamente ir para Goiânia e dispor de grande dinheiro para contratar um professor exclusivo daquela carreira que fosse me ensinar e ter o dinheiro que ela tinha, da forma que ela tinha. Mas eu pensei, cara, eu também consigo. E aí eu falei para ela assim, se eu estudar para concurso, você me ajuda? Eu não tenho dinheiro para vir fazer o cursinho, mas você me dá a cópia do seu caderno? Que ela ia fazer o cursinho e copiava o caderno. Ela falou, dou. Aí ela falou assim, você vai fazer magistratura também? Eu falei, não. Eu vou fazer para delegado de polícia. Aí aquela cara que todo mundo me fez quando eu falei, vou estudar para delegado de polícia. E por que você escolheu delegado? O caminho mais natural seria promotora, né? Isso, eu trabalhava no Ministério Público porque eu queria o cargo de promotor de justiça. Só que quando eu resolvi estudar para concurso público, tinha acabado de ter a prova do MP que eu tinha feito e tinha sido ridícula, tá? Se vocês acham que vocês vão mal em prova, eu acertei 32 questões de 100 naquela prova. É humilhante para mim. E assim, no mesmo mês, assim, praticamente que eu tinha passado no OAB. Então, assim, demonstrou para mim que eu ia ter muito caminho para percorrer. E quando eu fui procurar as expectativas de concurso, só ia sair naquele ano delegado de polícia. Estava bem próximo as matérias eram afetas. Eu falei, eu vou estudar para delegado de polícia. Se eu for bem em delegado de polícia, quando eu começar a passar para o concurso de delegado, eu começo a fazer concurso para MP. Essa foi a minha ideia inicial. Eu tinha a vã ideia que havia uma escadinha, sabe? Então, assim, Luana, você sempre sonhou ser delegado de polícia? Nunca! Como eu contei para vocês, desde o princípio eu queria medicina. Então, tudo na minha vida foi acontecendo da forma que deveria acontecer. E a principal diferença é que eu sempre fui muito grata e muito conectada a Deus, em tudo. Eu lembro que eu estava na igreja e a minha pastora falou assim, nossa, Luana, você tem uma cara de delegada de polícia. E eu tomei aquilo como uma confirmação que eu devia fazer o concurso para delegado de polícia. E quando eu tomei essa decisão, como mulher, ô Gabriel, e eu preciso falar isso sempre, quando uma mulher decide estudar para a carreira policial, a primeira coisa que ela escuta é que ela não tem cara de polícia. Porque a gente é fadado a imaginar que o policial é sempre um homem, é sempre alguém, ou então é alguém muito bruto, rústico, né? E eu sou isso. Sou feminina, sou delicada, chorona. E foi isso que eu ouvi durante toda a minha trajetória nos estudos para delegado de polícia. Você não tem cara de polícia. Você não vai dar certo nisso. E eu falo para as pessoas, quem sabe o que vai dar certo ou não para a sua vida é você. Você precisa ir lá e viver. Se eu vivesse nas expectativas dos outros, Gabriel, eu estava sendo dona de casa, porque era isso que acontecia no interior. Se eu vivesse a expectativa do outro, eu tinha feito uma faculdade particular, porque eu reprovei a primeira vez no vestibular para a UFG. Se eu vivesse a expectativa do outro, até hoje eu seria assessor de promotoria, porque para mim estava confortável. Mas eu não aceitei as expectativas dos outros sobre a minha vida. E eu tomei posse daquilo que eu queria para mim. E Luana, o que você queria para você? Eu queria me conectar com as pessoas. Eu sempre quis falar com as pessoas.
Eu sempre quis ser ouvida pelas pessoas e ajudar as pessoas. Então, o que eu posso falar, Gabriel, é que tudo que eu pedi para Deus, Ele não me deu. Nada que eu pedi para Ele me deu. Ele me deu muito mais. Nada que eu imaginei na minha vida, nesses últimos 3 anos principalmente, foi algo que eu tivesse sentado e planejado e pedido para Deus. Deus entregou nas minhas mãos. Então, assim, às vezes você está insistindo num ponto, numa situação em que você vai ter o mesmo resultado em outra posição, mas você não quer aceitar o plano de Deus para sua vida, você quer emburrar naquilo ali. Eu aceitei. Eu fui fazer o concurso de delegado. Só que eu sabia que eu ia reprovar, né? Eu já estava aceitando a metodologia de Deus para minha vida. Só não achava que era tanto, né? Porque eu pensei assim, bom, como eu não tenho acesso ao melhor cursinho, eu vou estudar pelo caderno dela, vai demorar uns 5 anos para eu começar a passar. Pelo menos nisso Deus foi muito bom comigo, não demorou tanto tempo. Como que você se mantinha financeiramente? Eu era assessora, né, de promotor de justiça, a gente ganhava quase R$ 3.000 por mês. Então eu trabalhava 7 horas ininterruptas, para você que acha que tem que largar de trabalhar para estudar. Pelo contrário, inclusive eu acho que quem tem tempo para trabalhar e para estudar valoriza o tempo que tem. Eu valorizava demais. As pessoas me perguntam, quantas horas por dia você estudava? Eu não sei. Eu nunca fui de contabilizar as horas. Eu estudava o que me restava, o que tinha. Se naquele dia eu conseguisse estudar 2 horas, era o que eu tinha, para mim estava ok. Eu tinha feito o meu melhor. Se no outro dia eu tinha 7 horas para estudar, era o que eu tinha, para mim estava ok, eu tinha feito o meu melhor. As pessoas precisam entender que elas têm que fazer o melhor delas. E que o seu melhor não vai ser o melhor do fulano nem do ciclano. Então não se compare. A minha sorte de estar isolada numa cidade no interior que ninguém estudava para concurso público era isso. Que eu não tinha parâmetro de comparação. Hoje em dia as pessoas se comparam muito porque tem um parâmetro, a internet está aí toda hora te sugando, te impondo limites, te impondo como que tem que ser. E não é assim. Cada um sabe aonde aperta o sapato. Então eu estudava aquilo que tinha, só que eu era disciplinada, Gabriel. Muito disciplinada. Então, assim, não foi uma Copa do Mundo, é interessante falar isso porque vai começar agora, que me fazia parar de estudar. Eu não assisti o 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, eu estava estudando. Eu fiquei sabendo depois. E isso é muito importante porque nós estamos aí com anúncios de vários concursos, sim, a qualquer momento para sair, e o aluno quer esperar a Copa do Mundo e o final do ano para começar a estudar. Está errado, sabe? Não tem obstinação, não tem disciplina com aquilo que ele se propõe. E é justo que muito custe aquilo que muito é cobrado. Então, se é muito difícil passar no concurso, vai te custar muito. Vai te custar seu Natal, seu Réveillon, vai te custar a sua Copa do Mundo? Vai, mas está tudo bem. E eu falo para você que está tudo bem, porque o resto da minha vida, eu pude curtir o meu Natal, o meu Réveillon e minha Copa do Mundo exatamente do jeito que eu queria. E não do jeito que dava. E naquele momento, eu escolhi estudar disciplinada e eu fui reprovando. Reprovei Ministério Público, porque o que tinha no meu estado eu fazia, Gabriel. Eu fazia todos os concursos para delegado, mas o que tivesse em Goiás eu fazia. Então, eu fiz TJ Goiás, eu fiz MP Goiás, eu fiz Defensoria Pública de Goiás e fui fazendo os concursos de delegado. Reprovações, reprovações. E assim, já estava na casa das 11 reprovações. E para mim... 11 direto, não passou nenhuma? Nenhuma. Assim, eu fiz a prova do Ceará, que foi a minha 9ª prova, e eu fiquei fora das vagas, esperando várias existências. Tanto que só me chamaram quando eu já estava no curso de formação da PCDF. Então, assim, foi como se fosse um milagre. Vieram várias ações judiciais que acabou chamando. Mas, assim, aprovada, eu estava completamente fora das vagas. Mas o que eu queria em cada prova? Eu queria ir melhor do que na anterior. Eu me propunha isso. Eu tenho que ir mais perto da nota de corte. E não era melhor, tipo, nessa eu acertei 50, na próxima eu tenho que acertar 60. Não, eu queria ir mais perto da nota de corte. Era isso que eu queria. E na 12ª vez, é muito engraçado, porque foi a última prova que eu me propus a fazer de delegado de polícia. Isso eu nunca contei para ninguém. Eu estava estudando para a prova de Pernambuco,
quando um colega que fazia para juiz, para promotor, falou: Luana, você tem que fazer para promotor e para magistratura, seu nível está muito bom. Eu frequentava os grupos de WhatsApp de juiz e promotoria. Para mim, então, eu falei para ele, eu vou fazer essa prova do DF, é a minha última prova, porque a prova do DF saiu no dezembro do ano anterior. Eu falei, essa é a minha última prova para delegado. Eu vou reprovar, porque é comum eu reprovar, e aí eu começo a fazer, então, prova de magistratura e MP. E aí, eu já estava com a inscrição para delegado do DF, o Gabriel, e eu fiz 2 inscrições depois, para magistratura e para o MP. 3 inscrições, 2 magistraturas e um MP. Eu tinha aniquilado qualquer concurso de delegado. Para mim, eu não passava nesse concurso, não era um concurso para mim. E foi exatamente no momento em que eu desisti que veio o sim de Deus. Na 11ª vez, eu tinha reprovado. Quando eu ia para a minha 12ª reprovação, nessa 12ª vez, eu me tornei delegado de polícia. Para mim foi um susto. Durante todo esse período, uma boa parte, você estava em um relacionamento e com uma pessoa que não te apoiava nos estudos, inclusive acho que tem até um print de WhatsApp omitindo o nome da pessoa, evidentemente, que você postou uma vez, na qual basicamente acho que essa pessoa ameaça assim, terminar se você continuar estudando. Eu era noiva, Gabriel, eu era noiva de uma pessoa e a gente tinha expectativas diferentes. Não foi falta de sentimento, era expectativa diferente. Porque, como eu disse para você, a expectativa em cima de uma mulher é que o sucesso dela advém de um bom casamento e ter filhos. E tudo bem se a mulher quiser ser isso. Ela tem o direito de escolher o que é sucesso para ela. Ninguém tem que impor para ela aquilo. Mas dentro do ambiente, do círculo que eu vivia, e muito religioso, a ideia é que eu não poderia deixar de casar para estudar para um concurso. E eu falei para ele que eu não poderia casar naquele momento, porque eu estava tendo muito gasto fazendo prova de concurso. Eu ia fazer prova, era de ônibus, Gabriel. Eu não ia fazer prova de avião. Eu vejo as pessoas desistirem por tão pouco, eu dava um jeito, eu sempre dei um jeito. Eu tive amigos que pagaram minhas inscrições. A minha chefe, que é uma das minhas maiores inspirações, ela pagava minhas inscrições. Então, assim, e aquilo para ele foi como se eu tivesse feito uma escolha. Entre ele e o concurso público, eu tinha escolhido o concurso público. E ele não entendia. E em um determinado dia coincidiu dele ligar várias vezes. E eu estava estudando, eu não ouvi o telefone tocar. Quando eu peguei o telefone, tinha aquela quantidade de ligações. Eu liguei de volta com medo de algum desastre ter acontecido, e a pergunta dele foi: por que você não me atende? Eu quero poder ligar para você e você me atender. E aí eu entendi que aquele relacionamento não fazia mais bem nem para mim, nem para ele. Então eu realmente escolhi eu. Não é que eu escolhi o concurso público. Eu quero bem claro, eu escolhi eu. Naquele momento eu escolhi eu continuar na minha trajetória de vida. E se ele quisesse acompanhar isso, tudo bem. Agora, se ele não pudesse acompanhar o que eu escolhi para mim, não ia dar certo. E não foi a escolha. Então, eu rompi aquele relacionamento e foi bem no início do estudo, bem no começo mesmo. Foi com 10 dias estudando. Eu rompi aquele relacionamento e voltei e passei esse longo período estudando, mais de ano estudando. E eu lembro, inclusive, de eu ter conhecido uma segunda pessoa muito próximo de eu passar no concurso público, que a gente começou a gente se conheceu num grupo de WhatsApp para o cargo de delegado, e essa pessoa, ela era a minha maior inimiga nos estudos e eu não sabia, porque ela competia comigo o tempo todo e me colocava para baixo. Ah, quantas horas você estudou hoje? Hoje eu estudei tantas horas. Ah, quantas questões você fez? Porque eu fiz tantas. Nossa, você está com dificuldade nessa matéria porque eu não estou. E você acredita, Gabriel, que eu ouço um monte de gente me contar que tem esse tipo de pessoa na vida dele? Que fica ali te colocando para baixo e te questionando e falando que você não era capaz. E essa pessoa já era policial e ela falava que eu nunca ia ser policial na minha vida, que eu não tinha comportamento de policial, que eu era muito frágil, que eu não conseguiria segurar uma arma. Eu lembro dele falar isso: você não vai conseguir segurar uma arma. E quando eu fui fazer
essa prova do Distrito Federal, a gente não estava junto. Essa pessoa também fez a prova do Distrito Federal. E dentro do grupo que a gente se conheceu, eu fui a única aprovada. Nem parabéns ele nunca me deu. Saiu do grupo, nunca mais falou comigo, graças a Deus. E hoje eu tenho certeza do que eu queria para minha vida e ainda bem que eu não escutei o que ele me disse. Porque hoje eu seguro quantas armas vocês quiserem, inclusive um fuzil, se for necessário. Durante sua preparação para delegada de polícia do DF, sua mãe estava doente, se não me engano. Na prova oral, né, no ano seguinte, porque é um concurso muito longo, ele é composto de 9 fases. A minha mãe acabou indo parar na UTI por causa de uma complicação cirúrgica que ela fez. Ela acabou pegando 2 bactérias killers, ou seja, uma bactéria que não tinha antibiótico para combatê-la. A gente conseguiu combater e aí ela pegou de novo e a gente não tinha mais opção. Poxa, o que eu vou dar para ela agora se a gente usou o último antibiótico? E eu me lembro que a situação era muito séria porque o meu irmão morava em Caruaru e a minha irmã, que era médica, falou para o meu irmão vir. E parecia realmente uma vinda de despedida de todos nós. Só que a minha irmã não me contou, porque era no dia da minha prova oral. Na semana da minha prova oral, eu vim para Brasília, fiquei aqui treinando para a prova oral e os meus irmãos com a minha mãe lá. Inclusive, eu estudei para a prova oral do lado da minha mãe na cama. Né? Eu lembro de estar no hospital evangélico, sentada na beira assim, da janela, com a cadeira, estudando para a prova oral e não ter nem o que pedir de jantar, porque minha mãe não tinha plano de saúde. Então, não cobria o acompanhante. Então, chegava a alimentação para minha mãe, mas não chegava para mim. E eu lembro que naquele dia eu fui perguntar para a enfermeira se tinha algum lugar que eu podia pedir alguma comida. E ela me deu um telefone de um cara que vendia uns sanduichinhos naturais. E quando eu estava no hospital, eu comia esse sanduíche natural desse rapaz. E eu estudava na beira da cama da minha mãe. E aí, nessa semana, eu vim para cá. Quando eu fiz a prova oral, eu saí da prova oral, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha irmã, para contar que eu tinha ido bem. Falei, Maiara, eu fui super bem na prova oral, não sei o quê. Aí ela falou assim, nossa, Lu, que bom. Maiara é minha irmã gêmea. Mas eu preciso que você desça aqui para Anápolis, porque minha mãe piorou. Eu tinha certeza que eu tinha perdido a minha mãe. E aí eu ouvi a voz do meu irmão, eu perguntei, meu irmão tá aí? Ela falou, tá, o Luiz tá aí. Tá aqui. Eu falei, eu perdi minha mãe. E naquele momento, Gabriel, parece que as 9 fases de concurso, as 11 reprovações, tudo que eu tinha não fazia nenhum sentido para mim. Eu falava para Deus, eu não acredito que eu vou passar nesse concurso e minha mãe não vai ver eu ser aprovada. Porque a minha mãe, ela esteve comigo em todas as fases do concurso. Ela me viu estudando para a primeira fase, ela me viu estudando para a segunda fase. Ela me viu chorando por causa do TAF. O TAF foi muito traumático para mim. Eu tinha minha mãe, era eu e minha mãe que moravam. Nessa fase, minha mãe e meu pai estavam separados. Recém-separados. Então, eu era o alicerce da minha mãe e minha mãe era o meu. Eu entrei em completo desespero com a ideia de perder minha mãe. E eu cheguei naquela UTI e eu cheguei na hora de visita. E eu lembro de eu entrar lá na UTI e orar para Deus e falar, Deus, eu não tomo posse se a minha mãe não estiver lá. Eu não tomo posse se a minha mãe não estiver lá. Eu preciso que você faça o milagre que fez na minha vida, na vida da minha mãe. Porque senão eu não consigo. E graças a Deus, no dia da minha posse, a minha mãe estava lá para me ver. Mas não foi fácil, Gabriel. Não foi fácil passar por isso. Não foi fácil estudar numa UTI. Não foi fácil passar por nada. No dia da minha posse, o meu cunhado faleceu. Para mim, tudo foi muito difícil. Meu cunhado faleceu afogado no dia da minha posse. Eu não fui comemorar a minha posse. Então, assim, são histórias que eu nunca contei. Porque eu não quero transformar sempre a minha história em algo muito triste. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que não é um conto de fadas que as pessoas falam, sabe? Essa ideia que vocês têm de que a vitória, que o mundo mágico, que viveram felizes para sempre, não é. É tudo com muito esforço, é muito suor,
E é simplesmente uma perseverança do que você vai conseguir chegar lá. Se você perguntar para mim, Luana, o que te motivava a não desistir diante de tanta reprovação? Eu falo que motivação é superestimado. O que me motivava era a necessidade. Eu pensava em tudo que eu não ia ter. A viagem que eu não ia fazer, a casa que eu não ia ter, o plano de saúde que a minha mãe não ia ter, a escola que meus filhos não iriam frequentar, a vida que eu não ia conseguir se eu desistisse. E toda vez que eu pensava no quanto eu ia perder, mesmo sem ter ganhado, eu continuava. Porque só caminha quem cai, só levanta quem caiu. Então eu caía e levantava. Como é que a sua vida mudou depois que você se tornou delegada? A minha vida transformou completamente, porque eu sempre falei que eu queria ser ouvida. Eu sempre falei muito, mas não era tão ouvida. Quando eu me torno delegada de polícia, você passa a ter, querendo ou não, uma autoridade naquilo que você fala. E passa a ser inspiração para as pessoas. Naquele momento que eu me torno delegada de polícia, a minha vida muda em relação à minha família. Eu consigo dar um carro para o meu pai, eu consigo mobiliar a casa da minha mãe, dar o plano de saúde que ela quer. Então, assim, financeiramente, a minha vida muda completamente. Eu falo assim, eu consigo escolher o que eu quiser dentro do supermercado, que eu não fazia antes. A gente fazia a listinha e escolhia sempre o mais barato. Hoje, se eu consigo ir num supermercado, pode parecer a coisa mais banal, sabe, ô Gabriel? Mas eu falo isso, eu consigo escolher até o papel higiênico, se eu quero esse papel higiênico ou se eu quero esse outro. Então, assim, são mudanças que parecem tolas, mas que na minha vida mudou completamente. Eu consegui comprar um carro, ter um carro com ar-condicionado, porque quando eu prestava para concurso, a gente tinha um Santana 86, era 2012. Lá em casa a gente tinha um Santana 86. Então, assim, ter um carro com vidro elétrico, ter um carro com ar-condicionado, comprar uma roupa que você gosta e principalmente ser ouvida. Como delegada, eu comecei a ser ouvida, eu começo a falar, aquilo que eu falo importa, as pessoas começam a ver que realmente eu sei do que eu estou falando, eu estudei para aquilo, eu consigo comprovar que eu tenho inteligência, que eu cheguei naquele ponto por saber, e eu não falo para a boca para fora. E eu começo a me conectar com pessoas, conectar com histórias e ajudar pessoas de formas grandiosas. Não é simplesmente o trabalho do delegado, gente, não é simplesmente prender o ladrão, nada disso, mas você ajudar alguém. E isso foi ficando cada vez maior, cada vez maior. Mas a grande virada da minha vida, se você me perguntasse isso em 2019, eu não sabia ainda que Deus ainda podia fazer mais na minha vida. Naquele dia da minha entrevista, eu acho que você me perguntou as minhas perspectivas, e as perspectivas eram como professora. Eu não imaginava o que Deus pensou para a minha vida, Gabriel. E eu falo isso para todo mundo. Quando você coloca algo no coração, quando você pensa em querer algo, Deus já pensou o dobro, porque na Bíblia fala, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Eu sei, e ele sabe muito mais, e ele pensa lá na frente. Então, eu sentada ali, eu falei para você que as minhas perspectivas eram em relação a estar ali como professor. Eu jamais imaginei o que Deus ia me entregar nesses 3 anos. A minha vida mudou. O Gran Curso, ele abriu portas para mim, para eu falar exatamente com aquelas pessoas que se conectaram com a minha história. Exatamente com pessoas que reprovam, pessoas que passam com dificuldade com os pais, pessoas que passam dificuldades no dia a dia, que não têm condições financeiras, e ali o Gran Curso me permitiu isso. Logo depois, você muda a minha vida de novo, Gabriel, me convidando para ser coordenadora aqui, e eu me torno a primeira coordenadora mulher num curso, nas carreiras policiais, exatamente uma carreira que não é vista para ser para mulher. E naquele momento eu entendo que eu preciso falar com as mulheres. E a minha vida muda de novo. Eu consigo olhar exatamente dentro desse nicho que eu preciso falar com as mulheres, que eu preciso conversar e ser para aquelas mulheres aquilo que eu não tive quando me falaram que eu não tinha cara de polícia. Se eu tivesse alguém no Instagram, nas redes sociais, que eu pudesse falar assim, então fala que essa aqui não tem cara de polícia, talvez eu sentisse o afago. Eu só tinha eu mesmo para confiar. Naquele momento eu me conecto com vocês, mulheres, e começo a falar que o lugar da mulher é onde ela sonhar em estar.
que nós mulheres conseguimos fazer tudo que nos é proposto, a gente faz ainda maquiada e de salto, a gente consegue chegar lá. E hoje, sabendo dos números do Gran Curso, a quantidade de mulheres que temos e todas as iniciativas que foram feitas, eu fui crescendo em redes sociais, fui crescendo em plataformas, para hoje poder ser alguém que conversa na mesma fala, olho no olho com você, mulher, que estuda para qualquer concurso público. Porque o que eu posso falar é que gente normal, gente com dificuldade, pessoa com QI nada acima da média, com todas as dificuldades que a gente também passa. E que você, mulher, você não precisa ter cara de nada, vai com a sua cara mesmo. É a sua cara que a gente quer aqui no funcionalismo público. E isso mudou minha vida. A gente, até dando um spoiler aqui, estou com um novo projeto de um livro, que deve sair em breve, e do qual você e outros professores vão participar. Sim. Com alguns textos especiais. E no início do seu texto, você comenta que algumas coisas você não faria na vida, não por medo ou por falta de desejo de adrenalina, até porque você é delegada, mas porque é o tipo de coisa que não dá pra fazer duas vezes. Exatamente. Tipo, pular de paraquedas. Pular de bungee jump, é algo que eu não faço, né? Porque não tem uma segunda chance não ali. Não tem uma segunda chance se você tem um histórico de muitas reprovações em várias esferas da vida. Qual é o seu conselho final para quem está nos acompanhando hoje e sofre muito com as reprovações, ou escutou muito do que você escutou na trajetória, está em dúvida se vai conseguir, aquela dúvida que o concurseiro sempre tem, né? Será que um dia eu vou conseguir, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado? Será que a minha vez um dia vai chegar? Será que concurso é para mim? Qual é o seu conselho para essa pessoa seguir em frente e ser imparável como você tem sido e é na sua jornada? Gabriel, eu costumo falar o seguinte, eu vim tomar posse sem essa certeza. Eu tomei posse às 4 da manhã do dia 1º de setembro de 2017, sem a menor certeza se o concurso era para mim, se eu tinha cara de delegada e se ia dar certo. Então, o que eu posso te dizer é que, naturalmente, nós, como seres humanos, a não ser que você tenha uma certa autoconfiança, você nunca vai ter certeza daquilo. Mas o que te garante continuar é a certeza que alguém também conseguiu chegar lá nas mesmas condições que você. Eu tenho certeza que se você procurar na gama das entrevistas do Gabriel, você vai encontrar alguém na mesma situação que você, que conseguiu chegar lá. Nenhum sem dificuldade. Nenhum sem tristeza, nenhum sem choro, nenhum sem pensar em desistir. As pessoas perguntavam assim, professor, você pensava em desistir quando reprovava? Gabriel, eu pensava em desistir todos os dias, quando eu acordava. E eu pensava que o meu material era pior do que o do outro. Então, se você está na mesma situação que eu, pensando se o concurso é para você, se isso ou aquilo é para você, o que eu posso te dizer é que é possível chegar lá. Para saber se é para você, você tem que experimentar estar lá. Então, faça a sua parte nessa trajetória. Caminhe nesse caminho, não vai ser fácil. Não vou passar a mão, não é legal, não é prazeroso, mas ele vai transformar completamente a sua vida. Se você perder 1 ou 2 anos da sua vida, você vai ganhar 30 anos de tranquilidade, porque vale a pena. Você não vai encontrar ninguém que sacrificou e que vai dizer lá na frente que não valeu a pena. Para mim, valeu muito a pena. E tenha certeza da sua capacidade, das suas limitações, que você não é super-herói, não seja cruel com você, você não precisa estudar 12 horas líquidas, não é isso que vai te fazer um concursado. É a disciplina e a certeza de que você está fazendo o seu melhor. Se você fizer o seu melhor e acreditar que Deus tem um plano na sua vida, Ele vai te dar muito mais do que você imaginou. Professora Luana, muito obrigado pela parceria aqui no GRAN, pelo trabalho como professora, coordenadora, pela inspiração de todos os nossos alunos e também toda a comunidade GRAN. E por mais essa entrevista aqui na segunda versão, quem sabe a gente grava uma terceira em breve, né? Se a minha vida virar de novo para daqui 3 anos, eu faço questão de voltar, porque aí a sorte está nessa entrevista, gente. Então, muito obrigado. Obrigada eu. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável, toda quinta-feira às 19 horas com uma nova entrevista para você há quase 4 anos. Então assine aí
o nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e espalhe, compartilhe este vídeo, porque este é o tipo de vídeo que a internet precisa ver. Este tipo de conteúdo é o tipo de vídeo que precisa ser compartilhado com pessoas para inspirar, para ajudar, para fomentar o bem. Até a próxima entrevista. Fique com Deus. Tchau, tchau.